Fala aí, meus queridos, vocês estão bom? Como é que vocês estão, hein? Hoje a gente vai falar sobre um livro aqui maravilhoso, um livro que eu gosto muito aqui, né? A gente pega um conto aqui dele, que é do H.P. Lovecraft, chama O Chamado de Cthulhu. Esse livro, ele é basicamente uma recriação fictícia na perspectiva de um personagem diante de uma descoberta perturbadora dos registros de um culto ancestral. Né, esse culto aí que cultivava justamente essa entidade aí cósmica chamada Cthulhu. Ele ia emergir do fundo do mar e ia tomar o mundo todo na sua loucura. Então o mundo inteiro ia ficar meio doidão. Bom, daí eu vou aqui fazer nesse mesmo esquema que a gente fez o Gato Preto, que é basicamente falar pra vocês um resumo e depois a gente vai falar um pouquinho da obra, do que achou, se não achou, se achou legal, se achou uma merda, e daí já vai. Beleza? Então bora pro vídeo. Ó, o livro ele vai ser dividido em 3 capítulos, tá? Então a gente vai começar agora falando um pouco sobre o primeiro, que é o Homem de Argila. O que ele vai falar, né? Esse capítulo, ele basicamente pega esses 3 capítulos, ele vai dividir conforme o sobrinho de um professor entra num escritório e ele vai se deparando com arquivos. Então cada arquivo que ele vai lendo seria um conto diferente para aquilo, para construir a história, tá? Então a gente vai começar com o Homem de Argila. Ao folhear registros empoeirados encontrados entre os pertences do meu falecido tio, professor Angel, fui imerso em uma descoberta desconcertante e macabra. Eram escritos que narravam um culto ancestral, cujos membros esculpiam imagens de argila de entidades cósmicas, especialmente uma figura aterrorizante chamada Cthulhu. Os relatos detalhavam rituais sombrios e práticas ocultistas que visavam trazer a vida dessas entidades adormecidas. As esculturas em argilas eram consideradas artefatos ancestrais. Os cultistas acreditavam que essas esculturas eram portais para a ressurreição de seres cósmicos, capazes de trazer o caos e ruína ao mundo. A devoção desses adoradores era obscura e fanática. Seus registros escreviam a busca pelo desconhecido, transcendência, pelo poder. Eles acreditavam que o despertar dessas entidades ancestrais traria uma mudança catastrófica ao equilíbrio cósmico, buscando controle ou alinhamento com esses seres poderosos. A atmosfera ao redor desses escritos era carregada de mistério e inquietação. A cada página, eu era conduzido a um mundo de obsessão e devoção, cega pelo que ultrapassava os limites da compreensão humana. Era como se eu tivesse testemunhado a loucura e a determinação desses adoradores em reviver essas forças cósmicas, além de qualquer racionalidade. Cada palavra escrita mergulhava-se mais no mundo do abismo desconhecido, enquanto eu tentava absorver a magnitude e a ameaça implícita nas práticas daquele culto. A sensação de estar à beira de um precipício cósmico era avassaladora, deixando-me arrepiado diante da perspectiva das entidades tão poderosas e incontroláveis. Ao encerrar a leitura daqueles registros, ficou claro para mim que esses cultistas buscavam algo inominável, além do alcance da mente humana. Era como se eu tivesse espiado um mundo proibido, o reino onde terror e loucura se entrelaçavam. Uma aura, medo e fascínio permeava meu ser, enquanto eu percebia que aqueles escritos eram apenas a ponta do iceberg de um universo de horrores cósmicos além da compreensão humana. Basicamente, o que a gente vê aqui nesse primeiro conto é da descoberta desse culto, né, que foi feito pelo professor Legras, pelo professor Angel, que é justamente o tio do protagonista, né? Então ele vai falar um pouquinho, né? Ele justamente conta, né, no conto, né, no livro, se você pegar o livro, ele vai contar com mais detalhes, mas ele justamente fala sobre ele ter achado esse culto, de como que esses cultos cultuavam, né, essas imagens feitas de argila, eles acreditarem ser portais para trazer essas criaturas, entidades cósmicas aí de outro mundo para cá, e como que isso funcionava, né? Basicamente ele vai falar que eles são muito devotos mesmo, né? Eles têm uma crença muito grande de que aqueles seres vão voltar, eles estão adormecidos, eles vão voltar e vão trazer um caos no mundo. Eles vão trazer a loucura e espalhar para todo mundo. E é justamente aí que começa, né, a ficar meio tenso, né? Conforme você vai lendo esse livro, você vai vendo que ele vai gravando ali um pouquinho e ele vai prendendo um pouco mais você, porque você vai entendendo um pouco mais disso, né? Você vai sentindo, ao mesmo tempo que você vai sentindo um terror muito grande tomando conta, né? Que ele vai trazendo esse aspecto de fazer com que você vá sentindo mais medo, vai sentindo que cada vez, né, tomando uma proporção cada vez maior de, caramba, eles são realmente muito grandes esses cultos, né?
Eles realmente fazem essas seitas aí ao longo do mundo inteiro, ao redor do mundo inteiro. Então é muito focado, é muito determinado aquilo lá. Então isso já começa já a dar um negócio, assim, sabe? E junto com isso vai crescendo também aquela sensação de impotência, de você ver o tamanho daquilo, a proporção que aquilo tá tomando e de você não conseguir fazer absolutamente nada. Então, assim, esse primeiro capítulo descreve muito bem isso, e ele vai falando um pouco sobre esse primeiro contato, né? Esse é o nosso primeiro contato com essa criatura, essa entidade, e é justamente pelos cultistas que o tio dele descobriu ali e estava estudando, que ele acha no escritório do falecido tio dele. Agora a gente chega no capítulo 2, que é o conto do inspetor Legrasse. Ele vai falar justamente agora sobre que entra agora no segundo conto, que é a segunda pesquisa, né, o segundo material de leitura que ele encontra, falando sobre justamente esses cultos e as curiosidades desses cultos, e vai explicar um pouquinho melhor ali pra gente o que são eles, o que eles fazem, né, qual a proporção disso, que a gente já começa a ver o tamanho disso aí. Assim, dentro da história, a experiência do jovem estudioso ao ouvir sobre o enigmático inspetor Legrasse desperta uma curiosidade crescente sobre os mistérios ocultos que as entidades cósmicas veneradas por diferentes cultistas ao longo do tempo. Era um tempo distante, e eu, um jovem estudioso ávido por desvendar os mistérios ocultos do mundo, foi durante minhas pesquisas que eu ouvi falar do enigmático professor Legrasse e suas experiências extraordinárias em uma expedição policial em comum. As narrativas sobre o inspetor eram sombrias e repletas de uma aura de mistério. Ele testemunhou um culto indígena em uma remota área florestal, onde os nativos veneravam uma estátua grotesca. Minha curiosidade aguçou, ansiando por desvendar os segredos por trás dessa estranha adoração. O inspetor Legrasse descreveu detalhadamente sua experiência durante aquela investigação. Ele encontrou um culto enquanto investigava um caso e ele ficou chocado com a cerimônia que presenciou. A estátua venerada pelos nativos representava uma entidade que se assemelhava ao Cthulhu, uma figura das lendas cósmicas. Sua narrativa era vívida, detalhando os rituais misteriosos e as práticas peculiares dos adoradores. Os nativos adoravam a estátua com fervor, participando de cerimônias obscuras, reverenciando a figura grotesca como se tivesse uma divindade. A cena descrita pelo inspetor era arrepiante, mergulhada em um ar de mistério e reverência. Fiquei intrigado com a conexão sugerida entre a estátua e as entidades cósmicas mencionadas nos registros antigos que eu havia estudado. Ou seja, né, que ele pegou lá do tio dele. A ideia de que cultos antigos reverenciavam entidades semelhantes suscitava em mim uma mistura de fascínio e inquietação. Os relatos do inspetor Legrasse forneciam uma perspectiva única sobre as crenças e rituais ligados a entidades cósmicas. Eles indicavam que essas divindades eram veneradas por diferentes culturas e povos ao longo da história, transcendendo barreiras geográficas e temporais. Aquela narrativa passada me deixou perplexo e ansioso por compreender mais sobre esses cultos antigos e suas relações com as entidades cósmicas. Era como se cada palavra do inspetor Legrasse adicionasse uma peça, né, nesse quebra-cabeça aí dos horrores cósmicos que permeavam a história e a existência humana. A gente vê justamente aqui no segundo conto que, né, nesse segundo trecho aí, justamente um pouco mais de detalhes sobre isso. A gente vê que não é num lugar ou outro específico. Tem muitos lugares que fazem isso, porque não é só ali, tipo, a gente vê ali, né, uns trechos dentro do livro, até explicam isso um pouco melhor. A gente vê uns trechos na Europa, vê uns trechos na América, a gente vê ali, né, vários lugares onde tem esses cultistas, onde eles fazem esses rituais, mas agora a gente tá vendo também dentro de uma ilha remota, de um povo indígena cultuando a mesma entidade. Ou seja, né, é um negócio que é praticado ali por grande parte, grandes povos, grandes seitas. A gente vê o tamanho dessa seita aí e o quão grande ela é, né? Quão grande essa entidade realmente é. O que faz com que a gente sinta ainda mais medo, né? Porque até um povo totalmente isolado, né, do mundo ali, uma tribo indígena que não tem esse contato ali junto com os povos, né, europeus, junto com os povos ali, né, não é nem os povos europeus em específico, mas é tipo, vocês entendem? Não tem contato com essa civilização moderna que a gente tem hoje, com difusão de tecnologia, né, todo aquele negócio que um povo fala com o outro, todo aquele negócio, aquela comunicação entre os povos, a gente não vê isso, né? E até lá tem esse tipo de culto, né? A gente vê que até lá tem a galera cultuando essa mesma entidade, ou seja, é uma coisa que começa a dar um medo muito grande, porque você começa a ver que, pô, peraí, como assim até eles têm isso? Será que eles pegaram de lá? Será que aconteceu alguma coisa? O que será que aconteceu?
E daí já fica, já sabe, tipo, esse negocinho aqui, essa dúvida ali ligada, do tipo, pô, será que é real isso? Será que isso daí é realmente tão grande e assustador quanto a gente estava imaginando? Que pode ser, né? E daí, por fim, a gente chega no terceiro capítulo, que é a loucura vinda do mar, que é onde a gente vai falar agora um pouco mais do Cthulhu, né, e da imersão dos relatos, e que ele vai falar da jornada de expedição marítima, né, do pessoal, vai falar agora do marinheiro que ele foi até o mar, da expedição que ele fez e o que ele encontrou lá, né. Então vamos ver isso aí. Encontrei-me diante de um conjunto de registros extraordinários, mergulhados nos relatos perturbadores de uma expedição marítima que desafiou os limites da compreensão humana. As páginas amareladas de um diário revelam relatos assombrosos de um oficial em uma expedição ao oceano. A narrativa descrevia encontros com seres além da lógica humana, criaturas que desafiavam a anatomia e a coerência da realidade. Cada palavra transmitia um horror indescritível, provocando um medo profundo e uma sensação de impotência diante do desconhecido. Os relatos detalhavam a descoberta de ruínas ancestrais submersas, vestígios de uma civilização há muito tempo esquecidas, conectadas a essas entidades cósmicas. Essas estruturas antigas sinalizavam uma presença ancestral que ecoava nas profundezas do oceano, sugerindo uma influência antiga e poderosa oculta por milênios. Mas o ápice da narrativa trouxe uma descoberta aterrorizadora. O despertar de algo colossal e ancestral nas profundezas abissais. O diário descrevia esse ser titânico como uma eloquência arrepiante, transmitindo a magnitude do terror enfrentado pela tripulação. Era como se a natureza estivesse se retorcendo diante da presença dessa entidade insondável. A leitura daqueles relatos me deixou com uma sensação de insignificância perante a vastidão do universo e suas criaturas ocultas. Cada página parecia diluir a linha entre a realidade e o pesadelo, desafiando minha compreensão da existência e lançando dúvidas sobre a verdadeira natureza do cosmos. Os horrores descritos nas páginas do diário eram como pinceladas em uma obra de arte macabra, uma composição de medo e desespero que se infiltrava em cada pensamento. A mente humana, confrontada com o inominável e o insondável, parecia frágil e inadequada para compreender a verdadeira magnitude dessas entidades cósmicas. Ao encerrar a leitura daqueles relatos, fui deixado como um misto de fascínio e terror, ciente de que havia mergulhado em um universo de horrores cósmicos além da compreensão humana. Era como se tivesse testemunhado, por meio daquele diário, a fragilidade da mente diante do desconhecido e a imensidão dos segredos ocultos pelas profundezas do mar, que mesmo envolto em terror, me despertou uma insaciável curiosidade sobre os mistérios cósmicos que habitam nossa realidade. E essa é basicamente a história, né? A história é basicamente isso. São esses 3 contos que o sobrinho do professor Angel achou dentro do escritório dele e começou a ler esses materiais de pesquisas, né? Tanto os relatos dele falando sobre a tribo, tanto a relação dos cultistas ali, né, estudados pelo professor Legrasse, quanto pelos contos daquele marinheiro que foi uma expedição policial ali, né, e achou todos aqueles vestígios no fundo do mar de uma civilização antiga que já cultuava essa mesma criatura. Ou seja, né, um terrorzão aí, né, tipo, ele já vê vários povos de vários tempos cultivando a mesma entidade. Por fim, o que encontramos na obra não é um fim propriamente dito, né? Mas sim o terror crescente que vai nos consumindo, né? Nós, como leitores, ao ponto de quase acreditarmos nessas teorias de conspirações de entidades cósmicas, né? Com cultos dessas entidades, não sei vocês, mas me parece muito uma coisa que a gente encontraria aqui. Não propriamente nessas entidades especificamente, mas um culto falando, né, que quer acordar uma entidade adormecida, pronta para acabar com o mundo, pronta para acabar com tudo e todos. E uma coisa que eu percebi quando eu li essa obra era justamente aquela sensação de impotência que vai crescendo e você não conseguir fazer nada, né? Por mais que eles pesquisem sobre, por mais que eles façam coisas sobre, ele vê que já está extremamente difundido, já tem milhares de povos, já tem muitos povos diferentes fazendo isso, sejam modernos, sejam antigos, sejam tribos, sejam pessoas que moram em cidade, não interessa, tá? Tem muita gente atrás disso e com muita determinação de acordar essa criatura e fazer o mundo inteiro ficar envolto nessa loucura do Cthulhu, né? Ele emergir do mar, aquela criatura, né, que é um polvo cheio de tentáculos e tal, tentar fazer ele emergir nisso tudo, né? Então, bom, basicamente é isso, né, a história. Eu espero muito que vocês tenham gostado. É uma história que vale muito a pena a leitura. Se vocês estiverem interessados, comprem, né, do H.P. Lovecraft, Um Chamado de Cthulhu.
É um livro muito legal, é um livro muito bom. Eu gosto muito desses livros barra contos, né, de terror. E ele é curtinho também, ele é super legal, super fácil da gente ler, de entender, é tranquilão mesmo. Então, se você gostou, deixa um like nesse vídeo, comenta aqui embaixo, dê sugestões de contos, outros livros, filmes, séries, né, e afins aí, que a gente vai falar sobre tudo aqui. Vai falar sobre tudo, vai falar sobre jogos, vai falar. A gente pode também trazer o RPG do Cthulhu, a gente pode trazer RPG de um monte de coisa, a gente pode trazer board game de terror, não tem problema. A gente pode fazer um monte de coisa aqui. O que não falta é ideia, o que não falta é coisa pra gente fazer, material pra gente trazer aqui. Gameplay de terror? Podemos fazer também, não tem problema. A gente joga um jogo de terror, a gente faz alguma coisa, a gente comenta aqui também sobre o jogo, comenta um resuminho, fala um pouquinho da nossa opinião, dá o nosso pitaco aqui. Faz parte dessa comunidade também, ajuda a gente, comenta aqui embaixo, escreve o que você achou, o que você não achou, se você gostou desses resumos, se você achou uma merda também, pode falar aí, né? Eu tento mudar alguma coisa, né? O que eu posso fazer pra melhorar, né? Às vezes você fala, para, Matheus, para de fazer. Daí fica meio difícil, mas assim, se vocês quiserem dar uma força, puta, dá uma força aí, meu. Compartilha também com as pessoas, porque o canal tá começando, eu preciso muito da ajuda de vocês pra conseguir chegar lá. E vai me ajudar demais. Bom, e é isso, muito obrigado, até semana que vem e tchau, tchau, pessoal.